Nós vamos falar a respeito de um assunto que ele é extenso, a gente não vai, hoje a gente vai tocar nele, mas não tem como aprofundar. É sobre realização pessoal. E o trabalho, muitas vezes, parece trazer a perspectiva de realização pessoal. Me realizar na minha carreira, né? Me realizar na minha profissão, me realizar como mãe, e mãe aqui é uma atividade, não é só uma dádiva divina, mas as responsabilidades de mãe, né? Me realizar como pai, também pai aqui como competência, como atividade, me realizar como ministério, né? Ministério na igreja. A gente carrega esse conceito. O que é que está por trás dessa ideia de realização? Bom, eu vou usar esse texto de Eclesiastes, que talvez ele abra o horizonte para a gente e a gente entenda. O texto aqui, Eclesiastes 2, versículo 22, diz: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Essa palavra tem, ravá, essa palavra significa ser, tornar-se, existir. Portanto, a pergunta que o pregador lá, o sábio Salomão está fazendo é: o que é que o homem se torna com o seu trabalho? O que é que o homem busca ser com o seu trabalho? E quando a própria Bíblia vem levantar essa questão, está anunciando o poder que as realizações, que as obras que fazemos, que os trabalhos que realizamos, o poder que isso tem sobre a nossa identidade. Está aqui então talvez a chave da questão. O ponto é que o nosso trabalho em diversas áreas, seja carreira profissional, seja na família, seja na igreja, seja onde for, o nosso trabalho tem um incrível potencial de dizer para nós, mas também de dizer para os outros, quem nós somos. E tudo, não só trabalho, mas qualquer coisa que comece a dizer quem somos, é Deus. Ou se torna Deus. Portanto, nosso trabalho como fonte de realização se torna ídolo. Se a gente está querendo descobrir quem a gente é, no exercício da nossa vocação, então a gente transformou aquilo que era o lugar de revelação divina para o mundo, a gente transformou aquele lugar em um lugar onde a gente adora, onde a gente tem devoção para com aquilo, porque a gente está buscando realização, satisfação naquilo que a gente faz. Veja que só isso já é profundo. Como é que eu identifico isso? Como é que eu faço para perceber isso? Primeiro, você precisa lembrar que o fundamento da nossa satisfação é o que Deus diz que nós somos. As pessoas que estão satisfeitas plenamente, elas não precisam de uma outra fonte de satisfação. Eu gosto sempre daquela figura que o pastor Iraquitão usava. Quer dizer, ele ainda usa, né? Mas ele usava aqui na igreja. Ele dizia: imagina você foi para um rodízio de churrasco, numa churrascaria dessas bem boa mesmo. Você come de tudo lá. Todo tipo de carne, quer comer lagosta, come, quer comer camarão, come, quer comer o que você quiser, você come. Carne de cordeiro, carne... Bom, aí você acabou de fazer um rodízio daqueles que você está com, como diz a Bíblia, né? Você está com as carnes saindo pelas narinas, de tão cheio que você está. Na calçada
você encontra uma pessoa vendendo aquele churrasquinho de gato, né? Sabe qual é, né? Todo mundo sabe qual é aquele churrasquinho que a gente chama churrasquinho de gato. Você sente o cheiro, aí você saliva, irmão? Depois de estar com as carnes saindo pelo nariz, você vai salivar ainda vendo o churrasquinho de gato? Vai? Não vai não, irmão. O que vai acontecer? Você vai olhar e vai falar, bom, agora não, isso aqui não. Quando as pessoas estão satisfeitas, elas não buscam outra fonte de satisfação. E quando a gente está buscando satisfação profissional, satisfação como pai, como mãe, como marido, como esposa, o que a gente está buscando na verdade é um Deus que diga para a gente quem a gente é. Sabe a mensagem que a gente mais quer ouvir, só que em vários tipos de códigos, né, na existência? A mensagem que a gente quer ouvir é: você vale a pena. De uma outra maneira, você é 10. Outra maneira, rapaz, você é bom. Você é gente boa. Você é competente. Rapaz, sem você eu não sei o que seria da minha vida. São formas de expressar a mesma coisa. Que a gente vale a pena. Que a gente não está aqui ao acaso. Que a gente não foi um erro, um processo errado que terminou culminando na gente. Essas palavras de afirmação, essas expressões, não só palavras, mas esse jeito de ser afirmado, a gente procura nas nossas obras, inclusive o trabalho. Então, pessoas que não sabem quem são, não estão certas, confiantes de que elas já deram certo, porque Jesus foi até a cruz e morreu para dizer diante do universo, diante de Deus Pai, diante de principados e potestades: esse aqui que eu comprei agora dá certo, porque aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vai dar certo, amém, irmão? Pessoas que creem nisso, que creem que a obra de Cristo é suficiente não apenas para lhe salvar no dia final, mas para fazer você dar certo, ou para você ser um ente que já deu certo. Pessoas que creem nisso estão satisfeitas. E porque estão satisfeitas, elas podem servir, porque elas já estão satisfeitas. Então elas servem em qualquer lugar e em qualquer circunstância e a qualquer pessoa. Por quê? Porque elas não fazem do serviço uma fonte de recompensa para a identidade. Isso simplifica tudo. Ou seja, nosso trabalho não é para recompensar-nos no sentido de que a gente ali se identifica. Ali a gente sabe que a gente é importante. Ali a gente sabe que a gente faz diferença. Porque quando a gente tem essa sensação e essa impressão, a gente está buscando realização. É idolatria. Buscar realização no trabalho é uma falácia, é uma mentira, é um devaneio, é uma sugestão do diabo, é o mundo conspirando contra a sua alma, contra a sua vida, é o curso deste mundo, é o curso diabólico deste mundo, é a armadilha e a cilada do diabo. Você entende, por favor, entenda que não estamos falando que crentes ou pessoas que foram salvas não podem ser satisfeitas. O que eu estou falando é que pessoas crentes
já estão tão satisfeitas que elas não estão buscando realização pessoal. Então, vamos começar a pontuar isso. Realização na minha carreira, realização no trabalho, é isso? O que é que tem o homem? O que é que o homem se torna? O que é que o homem é com todo o seu trabalho com o qual ele se afadiga o seu coração debaixo do sol, no seu trabalho? Versículo 23 diz: porque todos os seus dias, olha o que é que ele ganha como afirmação do seu trabalho, todos os seus dias são o quê? Dores. E o seu trabalho é o quê? Vá buscar nessa fonte que você vai ver o que é que você vai ter. Mas é impressionante porque o jardim do meu vizinho é sempre mais verde, não é? Não é assim que a gente pensa? Se eu conseguir o cargo do meu vizinho, se eu conseguir a função do meu vizinho, se eu conseguir o salário do meu vizinho, aí muda, não é, irmão? Aí você fica satisfeito. Vai conviver com o teu vizinho que tu vai ver que ele tem aquilo que você tem, o desgosto. Ele trabalha e não é recompensado no mesmo nível do trabalho dele. Se eu fizesse aqui uma enquete e perguntasse assim: quem acha que é recompensado no mesmo nível do esforço que dedica? Eu tenho quase certeza que todos nós iríamos dizer assim: eu acho que não. Eu não sou compensado no mesmo nível de esforço que eu dedico, não. Se eu perguntasse para as mães: seus filhos são gratos e reconhecidos pelo nível de esforço que você empreendeu ao longo da vida, acho que as mães diriam: não, mas deixa para lá. Estou errado? Perguntasse aos pais, perguntasse aos maridos, perguntasse às esposas, perguntasse a você como um funcionário ou como alguém que trabalha aí em algum campo: rapaz, você acha que você recebe o retorno suficiente do esforço que você dedica? E a resposta seria a mesma: não, não recebo. Não recebo. Você recebe a recompensa suficiente com o grau intelectual que você tem, com a inteligência que você tem, com a competência que você tem? Você recebe? E sabe qual é a resposta? Eu sei, é não, não recebo não. Enquanto o trabalho funcionar para a gente como sendo esse resgate da nossa identidade, esse fornecimento de satisfação pessoal, a gente vai vivê-lo como sendo dores e como sendo desgosto. Porque por mais que você ganhe, por mais que as pessoas lhe aplaudam, você sempre vai ter aquela impressão assim: rapaz, se fosse naquele outro lugar, se fosse naquela outra função, eu estaria sendo melhor recompensado, eu estaria sendo usado melhor os meus recursos, minha competência, minha inteligência. Aqui é Bíblia, a gente não está falando de suposição, aqui é Bíblia. Ele está dizendo: o trabalho é uma realidade frustrante para quem está buscando tornar-se através do trabalho. É isso que o trabalho é, e ponto. Não está dizendo que Deus criou o trabalho para assim ser, mas o que o texto está dizendo é que quem procura tornar-se através do trabalho, o trabalho será uma realidade frustrante. Não lhe satisfará nunca, qualquer função que você ocupe. Isso é bom, porque põe a gente é como se abrisse os olhos e falasse assim: então por que eu estou insatisfeito? Por
Porque se eu mudar de função, se eu ganhar mais, se eu for mais reconhecido, ainda assim vai ser a mesma coisa. Então, por que eu continuo insatisfeito? Talvez o principal ponto que está dizendo é que eu continuo insatisfeito porque eu ainda não acredito no que Deus diz a meu respeito. Talvez é porque eu não acredito que Deus já disse que eu dei certo. E não dei certo por causa do meu trabalho, mas eu dei certo por causa do trabalho do filho dele. Aí eu dei certo. Quando ele resolveu aplicar a obra do filho dele na minha vida, aí eu passei a funcionar e a ser certo. Eu sou, porque Cristo assim me fez, eu sou o quê? Justo. Eu sou porque Cristo assim me fez ser santo. Eu sou porque Cristo assim me fez ser perfeito. Eu sou porque Cristo assim me fez ser filho. Eu sou porque Deus assim me fez ser imagem de Deus. Já sou. Eu não vou me tornar. E se eu já sou, então o que é que está faltando? Então, se a gente usar o trabalho como uma afirmação pessoal, em qualquer nível que seja, a gente acabou de colocar o trabalho na posição de ídolo, porque ele serve-nos como um Deus, mas ele é um ídolo. E toda idolatria é adultério espiritual, é traição a Deus. Então pode ser que no domingo você venha e levante as mãos, e você até chore, você sinta Deus falando com você, mas na segunda-feira, quando você está buscando a sua identidade no trabalho, você está adulterando, você está deitando com o ídolo, e Deus está vendo. E às vezes a gente não sabe porque a nossa vida espiritual nunca cresce. Porque enquanto a gente for idólatra, como é que Deus vai se satisfazer em nós? Como é que Deus vai se agradar em nós? Vamos lá. Nada há melhor, versículo 24. Ele tem que solucionar esse problema para nós, né? Então ele diz: nada há melhor, agora a realização. Nada há melhor satisfação, né? Para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, veja só, vi também que essa coisa simples de gozar a vida, vem da mão de Deus e não da sua capacidade pessoal. Vou trocar em miúdos isso. Pessoas que estão satisfeitas em Deus aprendem a desfrutar as recompensas do trabalho, que são simples: comer, beber e se agradar do trabalho e não do que o trabalho produz. Tem diferença? Ou não? Vou dar um exemplo besta, simples. Vamos supor que a gente vai fazer um acampamento. A gente resolve como turma, vamos fazer um acampamento, um retiro, para a gente buscar Deus. Que bênção! E a gente se divide em funções. A gente começa a fazer reuniões. Então tem a reunião da turma da limpeza, tem a reunião da turma que vai fazer o louvor, tem a reunião da turma que vai ficar no refeitório, fazendo a comida lá, tem a reunião da turma, cada um de nós se divide em turmas, e a gente começa a fazer reuniões, e nas reuniões a gente começa qual vai ser o cardápio, qual vai ser o louvor, como vai ser as pregações, como é que a gente vai fazer a programação lá. Essas turmas começam a trabalhar, todas estão com um foco, pensando, naquele dia, a gente vai estar lá no acampamento, a gente vai fazer assim, assim, assado lá. Aí chega o acampamento, e alguma coisa dá errado. A gente queria, sei lá, servir carne de sol, mas não achou carne de sol em canto nenhum. A pessoa se frustra. Poxa vida,
não vai ter carne de sol. Não sei mais nem se esse acampamento vai ser bom. Não, assim é assim, a gente é assim. Carne de sol vai fazer diferença. Poxa vida, não vai aquela caixa de som, não vai aquele microfone. Poxa vida, não, sei lá, não vai não sei quem, não vai não sei quem. A gente começa a esmaecer. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A gente transformou o produto no alvo do trabalho. O que ele está dizendo aqui é que o produto não é o alvo do trabalho. A gente pode se satisfazer com as coisas que estão durante o trabalho. O processo é tão importante quanto o produto. As reuniões, as preparações são tão espirituais e importantes quanto o produto final. Então, por exemplo, tenho falado isso constantemente para o pessoal do louvor, por exemplo. Os ensaios são tão cheios de Deus quanto o culto, ou não? Qual a diferença? Porque a gente repete 10 vezes a mesma música, passa 10 vezes aquele arranjo, aí não tem Deus, é isso? Mas nós fazemos isso. Nós achamos que o produto, ou seja, o final do nosso esforço, o resultado do nosso esforço, é que vai nos alegrar. Pois ele está falando, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Ou seja, o processo faz parte da satisfação, tanto quanto o produto final, que é o bem do seu trabalho. Mas ele fala, eu e você não vamos conseguir viver satisfeitos nos processos e nos produtos, enquanto a gente não receber de Deus essa dádiva. Portanto, a satisfação vem antes do próprio trabalho. A satisfação vem de Deus, e não do processo, nem do produto. A satisfação vem de Deus. Que quem faz a gente estar satisfeito no processo e no produto. Confundiu ou ajudou? Mais ou menos. Bom, eu não sei como explicar melhor. Alegria não é só quando recebe o salário, durante os 30 dias. Pronto. Bem mais simples, obrigado. A satisfação é durante o mês todo, e não só quando recebe o salário, que por sinal muitas vezes é insatisfação, né? Só isso, né? Poxa, eu trabalhei tanto, por que só isso? É isso mesmo. Versículo 25, ele diz, pois separado de Deus, quem é que pode comer? Aí veja, quem pode alegrar-se? O fato é o seguinte, se a nossa vida está em Deus, ou seja, não separada dele, mas está nele, então a gente já está alegre para o processo e para o produto, para os 30 dias do mês e para o dia que a gente recebe. Quer falar? A gente já está feliz porque Deus é quem nos alegra. Então, quando Paulo, escrevendo a Filipenses, fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele está falando o que é simples, não é? A nossa alegria, a nossa satisfação é em Deus. Pessoas que estão plenamente satisfeitas em Deus, elas glorificam a Deus. Deixa de ser satisfação o objetivo do serviço. Mas porque estou satisfeito, eu aproveito o processo e o produto. Porque eu estou satisfeito, o trabalho não é um peso. Eu me satisfaço com o processo. Vai ter reunião de novo, vai ter reunião de novo. Estou satisfeito. Não vai ter carne de sol, aí a gente fala glória a Deus. Deus vai querer charque.
Não vai ter charque, vai ser pé de galinha, glória a Deus. Eu não vou comer, mas glória a Deus. Não é assim? É assim, irmão, é simples. Porque está satisfeito. E os processos vão se vindo como se fosse uma espécie de aprendizado, de lição, para colocar a alma de novo no Senhor. E o produto também vem com essa mesma lição, para colocar a alma no Senhor. Ele diz aqui, olha, Deus, para que isso aconteça, para que a gente tenha satisfação, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Aqueles que se agradam do Senhor, o Senhor satisfaz os desejos do seu coração. Tudo bem. Sabedoria, a palavra sabedoria aqui significa um tipo de sabedoria ética, ou seja, comportamental, pessoa que sabe se comportar direito no trabalho, na vida. Uma sabedoria religiosa, ou seja, espiritual, você sabe se comportar direito nas coisas da religião. Uma sabedoria em administrar os recursos. Quais são os nossos recursos? Cada um tem os seus. Estou falando de dinheiro só não, estou falando dos vários recursos que estão na nossa competência. A nossa inteligência, a nossa memória, os nossos relacionamentos, o tempo que a gente tem para cada coisa, as questões de prioridade, o que vem primeiro, o que vem depois, tudo isso é administração, ou não? Quem se agrada de Deus tem essa sabedoria. Alguém recentemente estava me perguntando assim: pastor, o que vem primeiro, a igreja ou a família? Eu falei, o que vem primeiro com certeza é Deus. Agora, dali por diante, se Deus vem primeiro, quem comanda é Ele. O que quer dizer isso? Que na hora que Deus disser que a igreja é mais importante que minha família, tem que ser. E na hora que Ele disser que a família é mais importante do que a igreja, tem que ser. Não tem essa escala na Bíblia. Se tivesse, eu dava para vocês. Mas não tem. O que tem é busca o governo, o domínio de Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas. Então tudo o resto é demais coisas, ou não? Sim ou não, irmão? Família é demais coisas ou não? É. Igreja é demais coisas ou não? É ou não é? Ou você acha que a igreja é o reino de Deus? Não, a igreja pode ser um agente do reino de Deus, mas o reino de Deus é o domínio de Deus na sua vida. Então eu e você não temos como fazer escala de prioridade, não. Se a gente fizer, a gente vira rei da nossa vida. Mas aquele que se agrada de Deus, ou que Deus se agrada dele, né? Mas aqui a ideia é você se agrada de Deus. Esse que se agrada de Deus, recebe do Senhor sabedoria para administrar. Isso é fácil. No dia a dia isso se torna extremamente fácil. Eu estou satisfeito, porque eu estou satisfeito. Eu não estou buscando alguma coisa que se torna primária, que se torna primeiro lugar para mim. Não estou buscando nada. Então Deus pode reorganizar minha agenda. Deus pode reorganizar as prioridades a cada dia, ou não? Alô, irmãos? A satisfação vindo antes, não tem nenhum ídolo dizendo para mim o que tem que vir em primeiro lugar. A sabedoria chega. E aí ele diz, também essa palavra significa habilidade na guerra, ou seja, no tempo difícil. Quando o mundo vira de ponta cabeça e você fala assim, agora não sei o que fazer, o que ele está dizendo é, quem se agrada de Deus, Deus dá sabedoria no tempo de guerra. Também ali as prioridades vão aparecer da forma dinâmica que só Deus sabe organizar no dia. Então, irmãos, vamos lá. Qual o bem mais precioso? Aqui eu estou falando assim de recursos humanos, né? Recursos na vida. Claro que Deus é sempre em primeiro lugar, mas qual é o bem mais precioso que você tem fora Deus? Qual é o bem mais precioso que você tem fora Deus? Qual é?
Qual é? Não vi. O que Deus definir como prioridade. Mas qual é o bem mais precioso? É seu tempo ou não? É o seu tempo. Não tem um bem mais precioso que esse? Ou tem? Tem um curso de administração que ele fala sobre isso, e ele fala que o tempo, então, como o recurso mais imprescindível, mais prioritário de tudo. Pois aí Jesus veio e diz assim para a gente: eu vim dar vida eterna. Quebra tudo, não é? Eu vim dar a você vida eterna. O que é eternidade? Já falei algumas vezes aqui para vocês, mas é sempre bom lembrar. Eternidade é qualidade de tempo e não longevidade de tempo. Qualidade. O quanto tempo dura você pegar a sua mão e colocar ela numa chapa, naquela chapa de fazer hambúrguer, que ela chega a estar vermelha. Quanto tempo dura? Você está lá 5 segundos. Quanto tempo dura? Uma eternidade, irmão. Porque aqui tem uma qualidade de tempo. Quanto tempo dura 1 hora de namoro quando a gente está totalmente apaixonado? Quanto tempo? Dura 1 segundo. A gente fala assim: oh, meu Deus, é muito pouco. 1 hora. Porque tem qualidade. Eternidade é essa qualidade de tempo. Jesus está dizendo que o tempo se tornou qualificado por Deus e não por você. A vida que Ele dá tem um tipo de qualidade no tempo que você não tem como trazer para ela. Quem se agrada do Senhor passa a ter sabedoria. Quem se agrada do Senhor, quem agrada a Deus, tem conhecimento. A palavra conhecimento aqui no hebraico é percepção. Fica perceptivo. Não estou falando aqui do 6º, 7º, 8º, 9º sentido que a mulher tem, não. Estou falando da percepção espiritual. Deus dá um discernimento, aqui ele fala habilidade, discernimento, dá uma compreensão do momento que você está vivendo. Aquele que agrada a Deus. Prazer, Deus dá prazer, satisfação, júbilo, alegria, referindo-se a Deus. Ou seja, aquele que agrada a Deus, a vida começa a se agradar. E aqui o campo é totalmente espiritual, relacionado ao trabalho. Então, por que a gente muitas vezes está enfadado no trabalho, está cansado no trabalho, sem energia no trabalho, frustrado, desgostoso no trabalho? Provavelmente porque a gente está transformando o trabalho em identidade. Provavelmente porque a gente não está agradando a Deus. Ou seja, não é alvo nosso que Deus se agrade. O alvo nosso é alguma coisa que a gente tem como expectativa. Eu queria isso, eu queria receber isso, eu queria ganhar aquilo, eu queria ter aquilo outro. E a gente vai buscando no trabalho como meio para se agradar. Assim, eu vou chamar você para tomar algumas decisões. As decisões que o próprio Eclesiastes, o Salomão Eclesiastes, né, o sábio Salomão, o Coelet, vai trazendo para a gente. Essas são decisões que eu quero tomar para mim. Que eu já tomei lá atrás e é bom lembrar para tomar de novo.
Primeiro está no capítulo 3, versículo 22. Eu usei só os textos agora em que ele fala sobre essa satisfação. Veja, ele diz: pelo que vi, 3:22, né? Pelo que vi, não haver coisa melhor, ou seja, não há um prazer, um deleite, uma satisfação maior do que alegrar-se os homens nas suas obras. Ou seja, é bom que o processo, enquanto você faz, você se alegre. Isso gera vida em você. Ele diz, porque essa é a sua recompensa. Você está fazendo o quê? Tem que fazer o quê? Eu tenho que tirar xerox, eu tenho que ler um livro, eu tenho que escrever uma dissertação, uma monografia, eu tenho que preparar um sermão, eu tenho que fazer um exame, o que é que você tem que fazer? Preparar uma mamadeira para o neném, tudo que você tiver que fazer, o que ele está dizendo não há coisa melhor do que nessas obras você já se alegrar. O processo, se alegra no processo. Alegrar-me hoje com o que tenho para fazer. Essa é uma decisão. Aí ele diz assim: quem vai fazer você voltar para ver o que será depois? Em outras palavras, quem é que garante a você que você vai ver o produto do que você está fazendo hoje? Quem garante? Ninguém garante. Quem garante que uma mãe, um pai vai ver o filho crescido? Vai o filho ou a filha virando um cidadão de bem? Quem garante? Ninguém garante. Então ele está dizendo isso: hoje eu vou me alegrar, hoje, com o que eu tenho para fazer hoje, com o processo, eu vou me alegrar. É uma decisão. Não é uma decisão ou não? Paulo, escrevendo também aos Filipenses, ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto eu sei ser honrado, como também eu sei ser humilhado. Tanto eu sei ter muito abundante, ou também ter escassez, falta. De tudo e em todas as coisas eu fui provado. Tomou uma decisão. Quando ele finalmente se viu em Cristo, quando ele viu o valor que Deus atribuiu a ele, tirando ele do império das trevas, transformando ele agora num homem que vive com Deus e para Deus, ele disse: agora eu tomei uma decisão, eu vou ser feliz com o que eu tenho para fazer hoje. Uma decisão, irmão. E a gente nem sabe o que é que a gente tem para fazer hoje até começar a fazer. Estou errado? Sábado a gente teve reunião do conselho, e eu tinha pensado pela agenda que vinha, né, pelo que eu já vinha sondando, conversando com todos, estava pensando assim: eu acho que a gente no máximo vai começar às 8 da manhã, acho que no máximo 13h a gente já acabou. A reunião foi uma delícia, graças a Deus foi muito boa, não teve nem briga, nem nada, foi aquela reunião boa, mas foi uma reunião que surpreendeu. A gente saiu daqui 6:30 e ainda tinha coisa para resolver, mas graças a Deus estava todo mundo leve. Tinha assuntos espinhosos? Tinha, mas estava todo mundo leve. Quem era que tinha aquela agenda para o dia todo? Ninguém. Eu também não tinha. Interessante que na sexta-feira, um casal daqui da igreja chamou eu e Ju para conversar. A gente foi conversar com eles. Estavam precisando. A conversa foi. Quando chegou meia-noite, Ju falou: já é meia-noite. Eu disse: acho que eu tenho que ir, porque amanhã vai ser meio puxado. Aí o casal falou: mas tem isso, é que tome. 1:30 da manhã acabou a conversa.
Lá vai 1h30 da manhã para casa. 2 horas da manhã estava dormindo. Deu 5 horas da manhã, é o meu relógio. E quando eu falo meu relógio, não é que eu me acordo todo dia às 5 horas da manhã, não, irmãos. Quando eu posso dormir até meio-dia, eu durmo até meio-dia. Não tenho problema com isso. Mas quando eu tenho alguma coisa para fazer de manhã, pode ter certeza, 5 horas da manhã, pim, minha cabeça acorda, tem que orar, tem que ter um tempo com Deus. Não vai começar o dia já nas atividades, não. 5 horas da manhã eu estava de pé. Vim para a reunião do conselho com esse gap, com essa coisa do sono, mas satisfeito. É uma decisão. Essa é a sua decisão, não pode ninguém tomar por você. A agenda está na mão do Senhor. Você não sabe o que é que você tem para fazer hoje. Você não sabe. Mas se você disser, eu vou ficar feliz, você fica feliz, irmão. Essa chavezinha está aí dentro de você. E ela é acionada pela fé. Ela não diz respeito às coisas que você tem para fazer, mas diz respeito ao seu coração. Segunda decisão. A decisão é alegrar-me com o que eu tenho de recursos. Se eu sou muito inteligente, louvado seja Deus. Mas se eu sou meio tapadinho, meio burrinho, louvado seja Deus. Amém, irmão? Se eu tenho mansões e iates, amém, louvado seja Deus. Mas se eu não tenho nenhum casebre, louvado seja Deus também. Vamos lá, veja o que ele fala. Ele diz assim: eis que eu vi uma boa e bela coisa, é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu. Então cada um vai lá e usufrui, desfruta o que está sendo a sua porção. Aí ele diz, ele fala, porque esta é a sua porção, versículo 19: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas. Agora preste bem atenção, que o texto está dizendo que a algumas pessoas Deus quer conferir riquezas, quer dar riquezas. Não são porque elas são melhores, não são porque elas são mais competentes, mais habilidosas, é porque Deus escolhe. Se não for corrupção, preste bem atenção, se não for corrupção, porque tem gente que é rica por corrupção. E eu vou dizer que talvez a maioria que é rico é por corrupção. Se não foi ele quem foi corrupto, foi o pai, foi o avô, foi lá, mas alguém que corrompeu. Bom, mas tem gente, talvez ali uns 10%, que é rico porque Deus resolveu dar a ele. Não sou melhor do que ninguém, mas veja, ele diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles. Isso aqui é um argumento que depois ele desenvolve, falando que tem gente que é rica e não consegue usufruir os bens que tem. E ele diz que isso é vaidade. Isso aí é a pessoa que vive sem Deus. Mas ele diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é o quê? É dom de Deus. Então a satisfação, seja na riqueza ou seja na pobreza, é dom de Deus, é a sua porção. Eu decidi me alegrar com os recursos que eu tenho. Eu decidi. Eu tinha muita nóia, porque eu vim de um lar pobre. Eu tinha muita nóia, irmão. Na minha cabeça tinha muita nóia. Você sabe a expressão nóia, né? Noiado. Nunca fui drogado, mas é isso a ideia. Aquelas psicoses. Você se sentir humilhado porque não tem. Não querer participar de determinados eventos porque você se sente deslocado, se sente menor, né? Se sente como... Eu tinha esse negócio tudo na minha alma. Tinha.
tem uma decisão a ser tomada. Me satisfazer. É o que tenho. Olha, não tem jeito, eu posso aprender mais, sempre vou poder aprender, mas eu não posso me tornar mais inteligente. Não posso. Até isso Deus me deu uma irmã que voava. E eu no meu teco. Minha irmã, cabeção, a bicha adorava estudar, nota lá em cima. E eu sempre sendo humilhado, não por ela, mas pela circunstância. Já falei isso aqui. Eu vinha com um boletim todo feliz. Tirei 7, tirei 8, olha só. 8,5, 9. Chegava minha irmã com o boletim dela, 10, 11, 12 não. 10. Estava lá, o meu teco-teco. É o meu recurso. Eu ainda posso aprender, e eu ainda quero aprender, mas eu tenho uma capacidade, que é esse o limite da minha capacidade. Qual é o seu? Qual é o seu? Com certeza. Isso. Pois é. Que grande libertação, não é? Tem uma decisão. Você recebe quanto por mês? Você vive com que tipo de apartamento, casa, sei lá? Não é uma decisão sua não se alegrar com isso. É, irmão. Tem alguns programas, né, dessas TV que a gente paga, né? Sei lá. Eu nem sei os nomes dos programas, mas tem aquelas coisas que os caras vendendo casa, né? Vendem as mansões na praia. Você olha para aquilo e fala assim: eu queria um negócio desse, eu não queria. É claro que eu queria, mas eu não tenho. Eu não vejo nem por binóculo aquilo ali. Nunca vai acontecer comigo. Então, para que eu ficar vendo isso, se isso ficar despertando em mim insatisfação? Para quê? Você vê como a gente é besta, né? Não sei você, mas eu sou. Aqui o clima de Recife é um desafio para mim constante. Os irmãos podem até estar com frio, mas eu estou aqui beirando o calor, pode acreditar. É esse o meu termostato. Então veja, quando o clima está 10 graus, eu estou achando bom. Quando o clima está 0, abaixo de 0, eu estou achando ótimo. Chegou no meu ponto, está ótimo. Aqui é 30 graus, torando, irmão. Então, para mim é um grande desafio. Aí eu assisto Discovery, está lá o povo na neve, rapaz. Aí eu falo, eu nasci no lugar errado. Não é? Era para eu estar lá. Amém, irmão? Por favor, profetize. Pois é. Se a gente não se alegrar com o recurso que a gente tem, a gente vai viver se queixando. Se Deus escolheu você para ser rico, pode ter certeza de uma coisa: nem que seja no último dia da sua vida, você vai ser rico, irmão. Mas se isso é o alvo da sua vida, pode ter certeza, você vai ser infeliz a vida toda. Se alegre com o que você tem. Isso não é discurso de autoajuda, não. Isso é Bíblia. Alegre-se. Nessas minhas noias, quando a gente casou, eu e Ju, a gente viveu um grande período de tempo no apartamento dos pais de Ju.
Eles moram em Garanhuns, tem um apartamento aqui, a gente morava lá. E a gente, né, nas minhas noias, falava, eu queria ter o meu apartamento. Eu queria ter a minha casa. E fazendo as economias que podia, eu dei uma entrada num apartamento para poder começar a pagar as parcelas. No meio do processo, enquanto a gente pagava as parcelas, eu percebi uma coisa. E foi a Bíblia que falou comigo. O texto falando sobre os levitas, falando que os levitas não têm porção na terra, porque a porção deles é o Senhor. Eu falei, o que é que eu estou fazendo? Isso aqui é autoafirmação. Isso aqui é para eu dizer para mim mesmo, não, agora eu estou seguro. Agora eu tenho onde morar. Agora eu conquistei. Estou falando de mim, viu, irmão? Não estou falando de você, não. Estou falando do que aconteceu comigo. Eu falei, eu tenho que vender esse troço. Graças a Deus apareceu uma pessoa para comprar. E eu me livrei daquele negócio. Enquanto esse negócio não resolver no meu coração, irmão, eu acho que eu não tenho direito de ter um patrimônio. Estou falando de ninguém, estou falando de mim. Pode ser que eu nunca tenha. Louvado seja Deus por isso. Pode ser que eu tenha. Também louvado seja Deus por isso. Fique feliz, irmão, com o que você tem. É o que você tem. Fique feliz com o corpo que você tem, a altura que você tem, o peso que você tem. Não aumente não, mas brincadeira. Brincadeira, né? Fica feliz, é isso que você tem, são os seus recursos, né? Terceira decisão, Eclesiastes 8,15, ele diz, então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem, ser humano, né? Nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Você percebeu que já é a quarta vez que ele usa essa mesma expressão no livro de Eclesiastes. Então o ponto que eu queria destacar para você é isso: alegrar-se nas coisas pequenas e corriqueiras, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Isso que? Comer, beber e alegrar-se. Vai acompanhar você sempre, vai ser um fiel companheiro. Então eu perguntei, o que é constante na vida de trabalho? A pergunta, o que é constante é que eu vou continuar comendo, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar me alegrando. Tomar uma decisão, porque comer e beber a gente faz isso todo dia, ou não faz? E a gente se alegra. Quantas vezes a gente para orar, agradecer o alimento, mas a gente não agradece. A gente fala, mas não agradece, não há o coração feliz. Parece que só é feliz quando a gente vai comer aquele prato, aquela coisa que a gente gosta, ou quando a gente vai para aquele restaurante, à luz de velas, né, com um romance. Não. Quando a gente desburocratiza a vida, fica muito legal a gente comer bolacha, né? Come bolacha lá, se tiver requeijão, bota, se tiver manteiga, bota, se tiver ovo, bota, se não tiver nada, come a bolacha puro com café e se delicia, ou não, irmão? É uma delícia. E se não puder comprar bolacha, eu compro para você, irmão. Bolacha é baratinho. Vitarella, aquela, bem simples, faz bem. Comer, beber e alegrar-se, isso será uma constante na sua vida de trabalho. O que é constante para você? O que é corriqueiro para você? Se não aprender a se alegrar com isso. Vou dar um outro exemplo pessoal. Tudo que eu estou falando é muito pessoal, né? Quando eu era bem moleque, né, assim, que a gente ia para o colégio, tinha que estar no colégio 7 horas da manhã, para mim era um parto. Me acordar cedo para poder ir para a escola, rapaz, aquilo ali era uma violência com a minha alma. Mamãe me acordava, eu ia tomar banho para ver se despertava. Tomava banho,
a cara fechada. Se alguém passasse na minha linha de tiro, dava ali um murro. Não dava não, mas a vontade era dar. Quando ia de carro, quando ia de ônibus, eu ficava irado de ter que pagar a passagem. Essa porcaria. E abusado. Lá para as 9 horas da manhã eu acordava. Começou o dia. Um dia, minha mãe falou assim: meu filho, você murmura demais. Você é muito abusado de manhã. Pare com isso, filho. E, graças a Deus ela falou numa hora boa, porque se ela tivesse falado de manhã logo cedo. Mas aí é verdade. É verdade. Precisa mudar isso. Aí eu comecei a fazer uma coisa para mim. Na hora que eu acordava, eu pensava no sol, eu olhava para o sol, olhava para a claridade, e eu pensava: hoje Deus renovou a aliança dele comigo. Eu vou despertar para ele. E já no banho começava a mente a fervilhar. E minha mãe depois me deu um feedback. Ela falou assim: você está diferente. Você não está mais rabugento, não. Eu falei: pois é, mãe. Eu estou me acordando feliz agora. Tem que tomar uma decisão, irmão. É uma decisão sua. É isso que você tem todo dia. Vou dizer uma coisa que poderia ser uma insatisfação minha, pessoal. Eu amo, hoje em dia, eu amo quando eu vejo o sol nascer. Se eu pudesse, eu gostaria de me acordar todo dia antes do sol nascer para ver o sol nascer. Mas para isso, eu teria que dormir 8 horas da noite. Até mais cedo, se fosse possível. Eu não posso. O ritmo de vida é esse. Chegar em casa 10 horas da noite, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, eu não aguento. O que é que você faz com isso, irmão? Se o pacote é esse, se essa é a agenda que Deus tem para você, o que é que você faz? Se alegra. Por favor. Eu fui criado daquele estilo: se você acorda depois de 7 horas da manhã, está errado, é preguiçoso. Eu precisei aprender a ficar feliz quando me acordo meio-dia. Se eu puder, pode ter certeza, vai até meio-dia e eu acordo bem. Adaptação, mas não é adaptação por nada. É isso que eu tenho para hoje. É o que é corriqueiro comigo. Então vou me alegrar, vou me satisfazer. Quarta decisão: alegrar-me com as pessoas que Deus me deu. E aqui é muito particular, tá? Esse texto está falando muito particularmente de uma situação. Ele diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta, ou seja, essa mulher, é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Eu fiz uma aplicação, porque para mim é direto o texto, ou seja, é para eu gozar a vida com a minha esposa. E é uma delícia acordar de manhã, quando ela ainda está dormindo, olhar para ela e vê-la dormindo. Eu passo ali 5 minutos agradecendo a Deus e olhando para ela. Uma delícia. Mas quem Deus lhe deu para dividir a vida? Eu estou fazendo uma aplicação. Quem Deus lhe deu? Goza a vida. Essa é a sua porção. Se tem um sentido para o trabalho, se tem um produto final para o trabalho,
é a pessoa com quem você divide a vida. Então goza. Em vez de querer consertar, goza. Não é? A gente vive querendo consertar o mundo, consertar o outro, e a gente vive insatisfeito. Vamos gozar. Se alegrar. Alegrar-me com as pessoas que Deus me deu. Vou me alegrar. Não adianta, né, irmãos, a gente ficar pensando, se a pessoa fosse assim, se a pessoa fosse assado. Tenho certeza que se você perguntasse para minha esposa, olha, quais são os defeitos a meu respeito, ela ia lhe dar uma lista, gigante. Mas se ela não resolver gozar a vida comigo, ela está lascada, porque essa lista vai ser a mesma. Ela é quem tem que tomar uma decisão. A mesma coisa eu posso falar, eu também teria os defeitos que eu encontro nela. É uma decisão. É uma decisão. Veja que essa coisa da idolatria que a gente começou o texto falando, como ela corrompe a vida da gente, não é? Como a idolatria, essa falta, né, de viver no Espírito, de viver realmente para Deus, agradar-se em Deus, e viver para Deus se agradar de você, como isso vai destruindo a vida da gente em todos os lados. A gente, irmãos, sabota a vida constantemente. Já não basta o diabo, já não basta o mundo, já não basta esses arqui-inimigos destruindo, a gente vai lá e sabota. Vamos ser felizes, irmãos? Bora. Pega aí, pega os interruptores que você tem que desligar, desliga. Pega os que você tem que ligar, liga espiritualmente. Toma decisões. Toma postura. Está difícil alguma coisa, é chato alguma coisa. Por exemplo, o calor, para mim, eu falei, é um infortúnio. Tem que tomar uma decisão a respeito disso. Eu tenho tomado decisões diariamente a respeito disso. Celebra. Celebra, Deus é bom. Deus salvou você. Deus deu a você o valor da vida do Filho dele. Deus considerou você, quando Cristo estava na cruz, Deus considerou você como sendo mais valioso do que o próprio Filho, porque foi por você que ele morreu. Foi por você, como foi por mim. As 4 decisões são essas: alegrar-me hoje com o que eu tenho para fazer. Segundo, alegrar-me com os recursos que eu tenho. Terceiro, alegrar-me nas coisas pequenas e corriqueiras. Quarto, alegrar-me com as pessoas que Deus me deu. Simples, né? Se Deus nos satisfizer, nós vamos nos alegrar. Enquanto Deus não nos satisfizer, não tem jeito. Coração idólatra é sabotador. Ele destrói você. Vamos orar, irmãos? Deus abençoe sua vida. Vai ter cantina ainda? Isso é de Deus. Vamos lá, então, quem puder e quiser, depois vai lá na cantina lanchar também, tá bom? Mas vamos orar. Bom demais estar com vocês, viu? Deus é bom demais. Obrigado, Senhor, por tua palavra viva, eficaz, que encontra a gente na jornada, transforma a vida da gente. Senhor, mais uma vez a gente te pede que o Senhor transforme o nosso coração, tira de nós, Senhor, a idolatria, quando o trabalho se torna um fim, quando o trabalho se torna para nós um peso, um desgaste. Senhor, faz a gente ver
que na verdade o Senhor já nos satisfaz. Livra-nos, Senhor Deus, dessa opressão, dessa coisa que a gente joga para a gente mesmo, de carreira profissional, de ser alguma coisa. Livra-nos disso no nome de Jesus. Tira-nos dessa região da idolatria e faz a gente viver satisfeito, pronto para qualquer boa obra e pronto para nos agradarmos de Ti, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.